Veja bem, o Muricy pegou o São Paulo na zona de rebaixamento no ano passado, ou quase caindo ali para a segunda divisão, e levou o São Paulo ao vice-campeonato. São Paulo só perdeu esse título porque tinha o Cruzeiro já tava em ladeira abaixo pedalando. Mas é isso que eu falo pra você. Hoje, quando se começa um campeonato, a maioria dos times não dá importância pro início do campeonato, que são os pontos mais importantes. Só vai dar depois que o campeonato tá lá pro meio ou pro final, que eles estão contando, até fazendo matematicamente os mínimos dos pontos. Sim, você não acha que isso aí é um erro do treinador? Sim, mas o Muricy, ele pegou o time no finalzinho do ano passado, ele começou o trabalho esse ano. E nesse ano ele foi bem. Ele levou o time ao vice-campeonato. Com 2 temporadas, o Marcelo Oliveira já deu 2 títulos pro Cruzeiro. Se o Muricy tivesse pegado o São Paulo no ano passado, no começo do ano, eu tinha certeza que com esse time o São Paulo seria campeão brasileiro. Na minha opinião, o elenco do São Paulo, o time principal do São Paulo, ele é melhor do que o Cruzeiro. Também acho. Melhor O problema Mas se ele é melhor, por que ele não ganhou o campeonato? Ele não ganhou nem a Sul-Americana. O São Paulo de elenco. Ele foi um time regular. E nem o Paulista, São Paulo foi um time regular no campeonato. O que fez, por exemplo, o São Paulo contra o Cruzeiro, lá em Minas Gerais, ele empatou. E aqui no Morumbi ele ganhou de 2-0. Então se fosse um mata-mata, o São Paulo teria... O problema do São Paulo foi justamente isso, a irregularidade. O São Paulo perdeu pro Criciúma no Morumbi, o São Paulo perdeu pro Fluminense no Morumbi, o São Paulo perdeu pra Chapecoense no Morumbi, o São Paulo empatou com o Flamengo no Morumbi, e o Cruzeiro, quando ele pegava esses times menores, ele ganhava. Então o Cruzeiro ele foi um time regular, mas o Cruzeiro ele não ganhou do São Paulo no campeonato, ele não ganhou do Corinthians no campeonato, ele perdeu de 3-0 do Flamengo, que é um time ruim, que só tem camisa. Mas quando ele pegava os médios e pequenos... Mas isso aí aconteceu com o Corinthians também. De ganhar de time grande e perder de time pequeno. Então você não acha que o técnico dá um certo tipo de liberdade pro jogador? Hoje nós vamos jogar contra o Chapecoense. Então não precisa arriscar muito aí, Ou joga de boa, porque na próxima semana nós vamos jogar contra o Corinthians. Eu acredito ele vai jogar contra o Flamengo. Sim, acredito que isso possa acontecer. E também é natural no jogador brasileiro, é natural quando você vai pegar um time inferior ao seu, dar uma certa relaxada. Mas o que tanto é que a gente no Brasil a gente tem o costume de mas num clássico tudo pode acontecer. Por quê? Porque no clássico o cara dá algo mais. Ele quer aparecer, né? Que ele quer aparecer. Coisa que ele não dá quando ele pega um time mais. Mas o que fez o São Paulo subir de produção foi o Ganso. O Ganso, depois que ele atingiu o limite de jogos que ele tinha que atingir para começar a ficar bem ganhar ritmo em campo, começou a melhorar o São Paulo. E depois que o Kaká chegou também, o time começou a correr mais, inclusive o Ganso. Você acha que o Pato fica? O Pato fica. O Pato fica até o final do E o Jadson fica no Corinthians? O Jadson eu acho que... Porque o Jadson praticamente está nem na reserva. O problema do Jadson é o humano. O Jadson fez minha seleção dos piores do São Paulo, eu coloquei o Jadson Cardé esses dias aí. O São Paulo está fazendo uma proposta pro Pato, para comprar o Pato. O São Paulo está fazendo uma proposta pro Corinthians, vai fazer uma proposta pro Corinthians agora em 2015, para comprar o Pato. Se não vier nenhuma proposta de fora. Você ficaria com o Pato, Guilherme, hoje? Ficaria, com certeza, até porque o São Paulo tem o Ademilson e o Osvaldo. O problema do São Paulo, o Pato, ele é um grande jogador. O Pato, eu acho ele um pouco parecido com o Valdívia. Ele se esconde na hora do momento. Quando precisa dele o time, ele não aparece, mas... O Pato, comparado com Ademilson e Osvaldo... E o Luiz Fabiano, o que você acha que... O Luiz Fabiano é um grande goleador. Mas você fica com ele? Fico, com certeza. Até para ter ele e o Allan Kardec disputando posição. Quando não tiver um, tá o outro. Então isso para elenco é ótimo. Se eles souberem revezar um jogo de... respeitar os momentos bons um do outro, isso vai ser excelente pro São Paulo. O Luiz Fabiano, como camisa 9, como goleador, ele é muito mais jogador do que o Allan Kardec. Mas o Allan Kardec, no esquema tático, ele funciona melhor, ele ajuda mais o time. Então, respondendo a sua pergunta do Pato, ficaria com o Pato, com o Luiz Fabiano e com o Kardec. O São Paulo tem um ataque bom, o São Paulo tem um elenco bom, ele está precisando de algumas peças ali para formar um time mais forte, mas o ataque do São Paulo é um ataque bom. E o Ganso, se você analisar quando o Ganso joga bem, o São Paulo, ele
praticamente ele ganha o jogo e ele tem um desempenho muito superior aos outros times. O problema do Ganso é essa falta de regularidade dele. Ele joga 2 jogos bem, fica 3, 4 sem jogar. Mas muitos se falaram. O Ganso, lembra? Que é um camisa 10 autêntico, só que também parece que o Alex Otan, o Douglas, que jogou no Corinthians. Mas muitos se falaram Muito que o Ganso. bom, mas quando joga 2 partidas boas, 3 vai lá embaixo. Falaram que o Ganso jogava daquele jeito porque não tinha um técnico bom, um técnico que chamasse. Entrou o Muricy, praticamente o Ganso continua a mesma coisa. O Ganso, ele é um grande jogador, o Ganso é um cara com um talento acima da média. Ele enxerga o futebol, ele tem talento, ele dá aquele passe de qualidade, ele dá... Quando você pensa que não, ele coloca um cara na cara do gol. O problema do Ganso dentro do campo é que ele não é um jogador participativo. Ele se contenta em enfiar uma bola para o cara fazer o gol. Futebol hoje em dia, o cara tem que ser mais dinâmico. Eu não exijo do Ganso que ele seja mais veloz, até porque a característica dele não é velocidade. Mas o que o Ganso precisa fazer? Ele precisa se posicionar melhor, ele precisa buscar mais o jogo, ele precisa tocar a bola e se posicionar para receber. O problema do Ganso é que quando ele pegava a bola, tocava pro Ademilson e pro Osvaldo, não dava em nada. O Ganso é ruim. Agora quando o Ganso pega a bola, toca pro Allan Kardec, pro Luiz Fabiano, pro Michel Bastos e pro Kaká, aí todo mundo quer o Ganso na seleção brasileira. Por quê? Porque a jogada do Ganso precisa que alguém conclua. O Ganso é um jogador dentro de um contexto. Ele tá aqui, ele constrói a jogada, mas ele precisa que alguém defina, conclua. Então com o Osvaldo e o Ademilson, o Ganso sempre vai ser um jogador lá embaixo. Vocês estão esquecendo de uma coisa. Depois esse jogador, esse cara que ele enfia a bola e o cara faz o gol, o Ganso sobe lá em cima. O ano que vem, o São Paulo vai ser um dos sérios candidatos a título. Por quê? O São Paulo só vai perder Kaká. Só o Kaká. Mas tem o Michel Bastos que está jogando muito na posição dele ali. Então o São Paulo vai começar o ano fazendo uma pré-temporada com um time completo desse ano. Ele tem uma base muito boa. O Corinthians, se o Corinthians não vender, não vender o Guerreiro, vai estar ali junto com o São Paulo. O Corinthians está repatriando o Christian. O Corinthians está trazendo o Christian. Diz que está praticamente também querendo fazer com o Paulinho, fechar com o Paulinho. Apesar que o São Paulo está entrando atrás também nessa jogada. Mas se conseguir fazer, se o Corinthians conseguir segurar o Guerreiro, vai dar os 2 times aí que vai dar. Porque o Cruzeiro vai perder. O Cruzeiro vai perder bastante jogadores. Cruzeiro, o Atlético vai perder o Tardelli, vai perder um ou outro jogador aí também. O São Paulo e o Corinthians é os que menos vai perder jogadores. Mas você acha que nesse próximo campeonato agora você preferia que o seu time entrasse já logo num grupo da morte para se classificar mais fortalecido ou um time pequeno para se classificar com tranquilidade? Se o time quer ser campeão, ele não pode escolher. Não pode escolher. Eu acho que Libertadores é um campeonato diferente dos outros. Você ganha pelos atalhos. Eu acho que é melhor pegar um grupo mais fácil, se classificar com tranquilidade e não correr risco. Depois morrer no... Esse grupo da morte, por exemplo, que o São Paulo vai entrar, São Paulo, Danúbio é o time mais fraco do grupo. São Lourenço, Corinthians ou Inter, esse grupo da morte é terrível. Você pode sair fora na primeira fase. Eu prefiro um grupo mais fácil e classificar e crescer no decorrer do se classificar na primeira fase aí como primeiro do grupo. Já você vem como um gigante. Vem com respeito. Os outros times você já está eliminando ali 2. No mínimo 2 você está eliminando forte. Você acha que o Corinthians está preparado para isso? Sim. Grupo da morte ou mais tranquilo? Eu acho que ele não vai entrar no grupo da morte. Deve conseguir essa vaga em terceiro e fazer o mesmo caminho que ele fez em 2012. Pegou um grupo médio e na hora que precisou crescer, bateu em todo mundo. E você, Eduardo? Se você analisar todos os títulos que os times daqui de São Paulo ganharam ainda de Libertadores, você vai ver que no trajeto todos eles pegaram times difíceis. Então você não chega na Libertadores, você não chega na final da Libertadores por atalho. Uma hora você vai ter que pegar um São Paulo, um Corinthians, um Internacional, um Cruzeiro, um Boca Juniors que ultimamente está apanhando, mas tem câmera, você vai pegar um River Plate. Então a Libertadores ele é um campeonato que ele não tem atalho. Eu sou da seguinte opinião, eu prefiro um grupo mais forte, um grupo mais qualificado, e você se classificar com moral, com autoridade, passando por cima desses outros times, para quando você avançar para a próxima fase, você vir
que nem um trator derrubando todo mundo, porque eleva a confiança do jogador. Quando você ganha de time fraco, isso não causa um impacto dentro de você. Agora, quando você elimina o Corinthians, o Internacional, o Cruzeiro, isso eleva a moral do jogador. Numa guerra você vai matando primeiro os soldados mais fracos, e o soldado mais difícil, até chegar lá no rei, é o último, o mais difícil. Por quê? Porque você vai treinando, vai se melhorando durante a competição. Você vai entrar no... Imagine, o São Paulo pegar o Corinthians pegar o São Paulo, logo em fevereiro ali, no começo da temporada, o time ainda está se ajeitando. Se bem que o São Paulo já tem uma base, coisa também, mas ele ainda está no começo da temporada. Se já enfrentar logo um clássico ali, você já toma uma cacetada e cai fora. Bom, pessoal, jogando com os times menores, aí você vai crescendo durante a competição. Aproveitando, nosso tempo está encerrando agora. E no próximo programa a gente vai falar um pouquinho de seleção brasileira, técnico Dunga e Campeonato Paulista. Agradeço a todos, vamos parar por aqui.